a soltura do apóstolo Pedro da prisão. O livro de Atos, no capítulo 12, vai relatar acerca da prisão de Pedro. Nós vamos ler aqui no capítulo 12 que naqueles dias o rei Herodes decidiu, ao seu bel prazer, perseguir alguns cristãos. Ele havia prendido Tiago e havia o matado ao fio da espada. E como ele viu que os judeus se alegraram com essa morte, ele resolveu também prender a Pedro. Como era a festa dos pães asmos, ele deixou Pedro na prisão. A Bíblia vai falar aqui que tinham 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Pedro estava extremamente bem escoltado. A palavra de Deus vai dizer que ele estava preso em cadeias e cada um do seu lado tinha um soldado preso a ele. Por que os judeus se alegraram tanto com a morte de Tiago, a ponto de Herodes também querer prender a Pedro? A palavra do Senhor vai dizer que os judeus, eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Messias, porquanto eles aguardavam um Messias que nascesse no palácio, um Messias que fosse poderoso, materialmente falando, um Messias que fosse um rei rico. Eles queriam ver sinais materiais. E nós bem sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre daquela virgem chamada Maria. E juntamente com o seu padrasto José, que era um carpinteiro, ele foi criado. Eu digo padrasto, irmãos, porque José não teve participação na fecundação, no nascimento de Cristo. Ele apenas o criou como um filho. Mas Maria o gerou em seu ventre. Ainda que o Senhor Jesus Cristo tenha sido posto no ventre dela pelo Espírito Santo de Deus, ele nasceu do ventre dela. Ele tinha a carne dela, o sangue dela. Então Maria foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus, sendo filho de um carpinteiro, de uma família humilde da época, nós bem sabemos que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Foram apenas 3 anos de ministério. E os judeus não aceitaram que ele era o Filho de Deus. Nós vamos ler nas Sagradas Escrituras o quanto os fariseus o perseguiam, quantas vezes os fariseus tentaram prender, tentaram matá-lo, até mesmo o rei Herodes tentou por várias vezes prender Jesus, porque ele não aceitava que aquele homem era o Messias. Mesmo em meio a tantos sinais, prodígios e maravilhas que o nosso Senhor Jesus efetuou na terra, mas eles estavam tão cegos pelo inimigo que eles não conseguiam enxergar que aquele homem era o Filho de Deus na terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Messias. E após a crucificação do Senhor Jesus, aleluia, os discípulos passaram a pregar a palavra de Deus, a pregar o Evangelho de Deus. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro, após ser batizado pelo Espírito Santo, sua primeira pregação, ele conseguiu que 5.000 almas se convertessem a Cristo. Irmãos, sem contar que naquela época as crianças e as mulheres não eram contados. Então, se cada homem se converteu a Jesus Cristo, com
certeza sua esposa e os seus filhos também se converteram, não é verdade? Mas vamos ficar no que diz a palavra de Deus. 5.000 homens se converteram na primeira pregação do apóstolo Pedro. E Pedro passou a pregar o evangelho de Cristo. E eles eram muito perseguidos, porque os judeus não aceitavam o evangelho. Os judeus estavam ainda aguardando um outro Messias que nunca viria. Afinal, o verdadeiro já havia vindo, já havia feito a sua obra na face da terra, já havia deixado os seus discípulos para dar continuidade para a criação das igrejas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse pregado, para que toda criatura que aceitasse o Senhor Jesus Cristo, fosse batizado, seria salvo. Nós bem sabemos, irmãos, que a partir da queda de Adão e Eva, passou-se uma contagem regressiva para o grande dia, que é o dia do juízo final. Nós sabemos que esse dia está bem próximo. Mas voltando ao capítulo 12 do livro de Atos, nós vamos ver que Pedro estava na prisão. A Bíblia fala que ele estava dormindo quando ele foi tocado. Ele foi tocado por alguém. Quando ele abriu os olhos, ele viu um anjo. E o anjo falou para ele: cinge-te, coloque as tuas sandálias e vem. Pedro se levantou, deve ter posto a sua blusa, se tivesse sem sua camisa, sua capa, pôs sua sandália e passou a seguir aquele anjo. E eles atravessaram ali vários portões. Só que Pedro achou que aquilo era um sonho ou uma visão. Ele só foi dar conta de que ele estava realmente sendo liberto daquela cadeia, daquela prisão, quando ele já estava lá fora. Quando ele estava lá fora, depois que eles passaram todos os portões e saíram para a rua, o anjo se apartou. Foi aí que Pedro se deu conta que ele estava livre. Aleluia. E ele fez o quê? Se dirigiu até a casa daquela mulher, onde ali estavam os discípulos, né? Escondidos, estavam orando. Ele foi até a casa da Maria, aleluia, a mãe de João, onde ali estavam muitos orando. Quando ele bateu na porta, a criada veio atender. E quando ela ouviu a voz dele, ela ficou tão contente que ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta, mas ninguém acreditou que Pedro estava solto, porque era de noite e ainda não havia tido um julgamento, né? Não havia tido uma sentença. Eles estavam aguardando que Herodes fosse sentenciá-lo à morte. Então, quando ele bateu ali a porta, todo mundo ficou atônito, todo mundo ficou sem entender, sem acreditar que aquele homem estava ali. Imagina ele dizendo: olha, eu estava lá preso, atado às cadeias, tinha um soldado atado comigo, um de cada lado, eu estava dormindo. Porque, irmãos, quem confia no Senhor dorme o sono do justo. Quem realmente confia em Deus consegue deitar e descansar, independente da situação. Eu sei que existem situações que são extremamente dolorosas, que roubam o sono, roubam o apetite, roubam a paz. Mas, irmãos, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos que saber em quem nós temos crido. Se nós temos crido no Senhor Jesus Cristo, onde Ele disse que quando Ele voltou aos céus, Ele disse que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Consolador e que Ele estaria conosco todos os dias, e que nós somos mais que vencedores, e que no nome dEle nós faríamos coisas maiores do que aquelas que Ele fez. Nós temos que acreditar de todo o nosso coração,
Porque senão o que nós estamos fazendo com a Bíblia na mão? O que nós estamos fazendo dentro da igreja? O que nós estamos fazendo de joelho orando se nós não cremos no poder de Jesus Cristo? Existem pessoas que estão com suas vidas tão destruídas, estão passando por situações tão difíceis, por tempestades, por cadeias, se sentindo preso, impotente, que você já não está mais vendo uma saída. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso para enviar o anjo para te tirar dessa prisão. O Senhor, Ele é poderoso para enviar o anjo para te tirar dessa cadeia. Porque nós vemos aqui que Tiago foi morto. Por que Tiago foi morto e Pedro não? Tiago já havia completado a sua carreira, irmãos. Tiago foi recebido com júbilo nos céus. Aleluia, a Bíblia diz que quando um justo morre, há festa no céu, porque ele morre aqui no nosso plano material, mas essa pessoa, ela sobe para a glória, para o descanso eterno, para o gozo do Senhor, para uma vida eterna, onde um dia ela vai comer da árvore da vida e vai viver eternamente, sem dor, sem sofrimento. Essa é a esperança de todo cristão. Um dia entrar na Nova Jerusalém, um dia morar nas mansões celestiais das quais o Senhor Jesus disse que iria preparar-nos lugar. Mas Pedro ainda não havia completado a sua carreira. Era necessário que Deus fizesse aquela obra, para que aqueles discípulos pudessem ter as suas fé fortalecidas. Porque depois, irmãos, que Jesus Cristo ascendeu aos céus, após a sua crucificação e ascensão, os discípulos passaram a se esconder por um tempo. E aqueles que tinham coragem de pregar o evangelho, de fazer a obra, eles eram perseguidos, mortos com mortes cruéis, decapitados, pendurados de ponta cabeça. Era assim que os pregadores antigos morriam, porque o povo antigo, os judeus, não aceitavam o evangelho de Cristo, como hoje muitas pessoas não aceitam o evangelho de Cristo. Aleluia! Mas o Senhor mandou aquele anjo tirar Pedro da prisão, para que o nome de Deus fosse glorificado e exaltado. Algumas pessoas que me ouvem, aleluia, receberão a visita do anjo do Senhor. O Senhor nosso Deus e Pai, Ele opera em nossas vidas através dos anjos. Os anjos são os nossos conservos. Aleluia. Assim como Jesus Cristo foi servido no deserto pelos anjos, após jejuar 40 dias e 40 noites, e após ser tentado, é assim que Deus faz. Basta que nós continuemos confiando no Senhor, confiando de que o Senhor irá aparecer em nossas vidas, acreditando piamente que Deus nos dará o livramento. Deus, neste momento, está enviando o anjo para que muitas pessoas que me ouvem sejam libertas, para que você venha glorificar o nome do Senhor. Mas algumas pessoas ainda terão que esperar mais um pouco. E de que forma você irá esperar que esse anjo apareça na sua vida? De que maneira você irá esperar? Se é que você irá esperar pelo poder de Deus. Se é que você não vai colocar a tua mão e fazer conforme a tua vontade. Irmãos, espera com paciência no Senhor. O Senhor não demora, o Senhor não atrasa. O Senhor, Ele capricha. O Senhor nos prepara para recebermos aquilo que nós tanto almejamos. Porque as nossas bênçãos já estão todas preparadas pelo Senhor.
Somos nós que precisamos nos preparar, estarmos prontos. Aleluia. Nós vamos ver aqui que quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, somente um voltou para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Isso é um exemplo de que nem todos estão prontos para receber a bênção da parte de Deus. Porque toda bênção recebida da parte de Deus, nada mais é do que para glorificar o nome do Eterno. Por isso é que Deus está preparando você. Aleluia. Ainda que você esteja fraco, triste, se sentindo preso, acuado, o Senhor te diz nesta tarde: se fortaleça, aleluia, no Senhor. Encha-te do Espírito Santo de Deus. Coloque a tua cara no pó. Haverá esperança para ti. Coloque a tua cara no pó. E suplique a piedade e a misericórdia de Deus. O Senhor vai aparecer na tua vida. E até que Ele apareça na tua vida, que o Senhor venha te, aleluia, fortalecer, renovar as tuas forças, para que você venha suportar todo o processo que você e eu estamos passando. Porque cada um de nós passamos pelo processo. Aleluia. Precisamos, irmão, passar pelo processo. Precisamos sermos lapidados, passarmos na olaria de Deus. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. Não é de qualquer maneira, irmãos. Precisamos, aleluia, nos consertar diante do Senhor, deixando para trás o velho homem, as atitudes do velho homem, as fraquezas do velho homem, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver em novidade de vida, adorar e glorificar o nome santo do Senhor e sermos dignos de receber a visita do anjo, e que esse anjo venha nos servir, venha nos libertar de toda prisão, venha nos curar de toda enfermidade, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Confia no Senhor, aleluia. Busque o Senhor e acredite, tenha certeza que o Senhor irá aparecer na minha vida e na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Deus te abençoe e que esta palavra possa te fortalecer, renovar a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.